Meninas e meninos, cá estou eu, hoje é mitologia, e é a mitologia não da Grécia Antiga nem de Roma, é a mitologia dos povos nórdicos, né? Porque uma menina me pediu para falar sobre a Escandinávia, eu vou falar na próxima aula de história, né? Então, não teria lógica eu colocar também na mesma aula a mitologia grega. Vocês sabem que eu gravo a mitologia separada de história para o vídeo não ser muito longo, mas na aula presencial eu começo com mitologia e depois dou a parte histórica, tá? Bom, então eu vou falar desses mitos nórdicos, sobre seus deuses, criaturas sobrenaturais, heróis, reis, etc, etc. Muitas dessas histórias provavelmente existiram, como em toda a mitologia, porque as gerações de historiadores, principalmente os escandinavos, sempre procuraram extrair o mito a partir das sagas nórdicas. O que é uma saga? Saga, vocês sabem, são histórias cheias de acontecimentos. E os nórdicos têm muitas sagas, muitas histórias com muitos acontecimentos, vocês vão ver. O chamado panteão nórdico, ou germânico e germânico, era também composto por deuses, e os principais deuses do panteão nórdico eram Aesir e o Vanir, tá? Eram essas as duas famílias do panteão nórdico. Vocês sabem o que é panteão, né? Vem de pan, todos, teon, deuses, todos os deuses, né? Bom, uma parte. Há muitas particularidades dos deuses comuns em todas as histórias da mitologia, todos os povos, tá? Um exemplo são as fraquezas em relação aos sentimentos, todos os deuses têm isso, né? Todos com grandes poderes e todos imortais. Então essa parte é comum em todas as mitologias. Mas iremos falar, como eu falei no início da aula, sobre a mitologia nórdica, que segundo sua crença, o mundo estaria dividido em 9 patamares, ou andares, todos unidos a uma enorme árvore. Vou mandar a foto que mostra, né, essa grande árvore e embaixo os 9 andares, onde estão os seres, vivos e mortos. Olha só. Em cada andar viviam moradores, cada um com sua especialidade. Havia o patamar dos deuses, que era o primeiro. Havia o patamar das pessoas vivas, dos mortos, dos gigantes, dos elfos, etc, etc. Eu vou começar pelo primeiro patamar, que chama Asgard, que é o primeiro que está mais próximo da copa da árvore, vocês vão ver. Asgard seria a morada dos deuses, semelhante ao Monte Olimpo, né? Lá a morada dos deuses gregos era Monte Olimpo, e aqui é Asgard, tá? Na mitologia nórdica. Asgard também era formado por vários reinos e só podia ser alcançado atravessando o enorme arco-íris, chamado de Ponte Bifrost. Tá? Entre os vários reinos existentes em Asgard, Asgard era o templo dos deuses, era o andar dos deuses, mas tinha vários reinos, não era só um, tá? Eu vou falar os dois principais, Valhalla, onde ficava Odin, e reino de Thor. Agora eu vou falar sobre Odin e Thor, quem eram esses deuses tão importantes na mitologia nórdica. Olha só, Odin. Odin era considerado o mais poderoso de todos os deuses nórdicos, sendo até nomeado pai de todos, e também conhecido como o enviado do Senhor da Guerra. Então era como se fosse Zeus na mitologia grega. Também tinha Thor, que também era outro deus que se apresentava empunhando um martelo associado ao relâmpago, trovão, tempestade. Thor era, enfim, associado aos bosques, árvores sagradas, proteção da humanidade e fertilidade. Em outro patamar, né, ficavam os elfos. Quem eram os elfos? Eram considerados gênios da mitologia nórdica, simbolizavam o ar, a terra, o fogo e a água, os 4 elementos essenciais da vida. Na Idade Média, costumava-se invocar os elfos,
na Idade Média, para curar e aliviar uma dor repentina que a pessoa tinha. E atualmente os elfos estão associados à história de Papai Noel. São os elfos, segundo a crença de hoje, que se fala para as crianças, é que eles residem lá no Polo Norte, onde trabalham em fábricas de brinquedos, os elfos, tá? Houve uma série também famosíssima que chama O Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis, os elfos aparecem lá, sendo inspirados nesses elfos da mitologia nórdica, tá? Seria como se fossem uns semideuses, fortes, resistentes, muito mais do que os humanos, mas não eram deuses, eram semideuses, tá? E também tinha o patamar dos gigantes, chamada a Casa dos Gigantes. Eles eram dotados de uma força sobrenatural, sobre-humana. Muitas vezes se opunham aos deuses, ficavam contra os deuses, mas em outras vezes se misturavam com os deuses e até casavam com alguns deles. Bom, em épocas mais antigas, os gigantes eram também conhecidos na Escandinávia como trolls, tá? E dizia-se que eles não podiam ouvir o som dos sinos das igrejas, por isso viviam longe das cidades, lá nas montanhas, porque quando viajavam para algumas povoações e ouviam os sinos das igrejas, eles ficavam tão nervosos que jogavam grandes pedregulhos nas igrejas para fazer calar os sinos. Isso é da mitologia nórdica. Os gigantes, entretanto, foram desaparecendo, tá? Sendo vistos como uma raça antiga e em extinção. Alguns de seus remanescentes, os gigantes remanescentes na mitologia nórdica, ainda podiam ser vistos em lugares bem remotos, tá? Agora eu vou contar uma história da mitologia nórdica, tá? Que inspirou muitas obras musicais, como A Cavalgada das Valquírias, de Richard Wagner, grande maestro e compositor que nasceu em 1813 na Alemanha e vai morrer em 1883 em Viena. Ele fez essa grande obra, A Cavalgada das Valquírias. Depois vou falar mais um pouquinho sobre essa obra. Mas quem eram as Valquírias? As Valquírias na mitologia nórdica eram virgens guerreiras que cavalgavam os seus corcéis e estavam ligadas ao panteão de Odin. Como já vimos, a principal divindade da religião professada por esses povos. Odin, como também já viram, habitava o Asgard, a morada dos deuses. E Asgard tinha muitos palácios, sabe? Entre os quais destacava o seu Valhalla, onde Odin residia. Então, Odin, aquele deus principal, residia no palácio chamado Valhalla. E o que as Valquírias têm a ver com esse Valhalla? As Valquírias, uma das funções delas era percorrer os campos de batalhas em busca de guerreiros valiosos, valentes, heróis. E elas levavam esses guerreiros, escolhidos por elas, pelas Valquírias, e eram levados para Valhalla para formar o exército de Odin para o dia que tivessem que enfrentar os gigantes. Então, as Valquírias também eram conhecidas como aquelas que escolhem os mortos. Quando cavalgavam em seus corcéis, o brilho dos escudos usados pelas Valquírias produzia nos céus nórdicos uma grande luz, que ficou conhecida como aurora boreal, fenômeno celeste que ocorre nas regiões polares, tá? A aurora boreal, então, seria interpretada como se fossem esses espíritos guerreiros, as Valquírias, que compunham a mitologia nórdica nos tempos do paganismo germânico. Então, eram elas, tá? Que iam, com seus escudos brilhantes, buscar os guerreiros mais valentes, tá?
A ópera, voltando só à ópera de Cavalgada das Valquírias, tá? Foi a segunda das 4 óperas de Richard Wagner, sendo completamente orquestrada em 1856. E só para terminar, a mitologia explica que esse fenômeno chamado aurora boreal seria de fato um fenômeno que tem sua origem nas reações químicas do contato dos ventos solares com os elementos da atmosfera terrestre. A interação entre essa energia emitida pelo Sol por meio de ventos solares junto a gases da atmosfera, ou elementos químicos presentes nesses gases, é que produz essas formas luminosas no céu nas regiões polares. Só voltando às valquírias, elas eram virgens guerreiras do templo do palácio de Odin. E vou ficar por aqui. Na próxima aula vou falar sobre essa cultura nórdica, a história dos nórdicos, a Escandinávia principalmente. Beijos!